Introdução aos gráficos de ponto e figura. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o Caio Caula, o cara do mercado. Fui eu que recebi o primeiro exemplar do guia definitivo para o ponto e figura. Antes mesmo do livro ser lançado, já estava na minha mão. Um grande abraço aí para o Márcio Noronha. Essa é a minha referência, portanto, nessa aula introdutória de gráfico de ponto e figura. Aqui é a análise técnica raiz. Observe então esse gráfico com um monte de X e O. O eixo vertical se refere ao preço, mas no eixo horizontal não há uma escala de tempo. Eu não quero saber se antes era 1 da tarde, agora são 2. O tempo não faz parte da construção e análise dos gráficos de ponto e figura. Então, para facilitar o entendimento dessa questão, eu vou explicar como surgiu esse método de registro das flutuações dos preços no mercado financeiro. Hoje, qualquer pessoa tem acesso a dados em tempo real das oscilações dos preços nos mercados financeiros. Mas houve uma época em que os registros eram feitos à mão. Então imagina que você decide anotar num papel os preços que estão saindo. Vamos imaginar que a gente está falando de uma ação sendo negociada a R$5. Você decide que mudanças de alguns centavos são irrelevantes para você que tem um horizonte temporal longo e está preocupado com a tendência principal. Então, variações de centavos você encara como um ruído e é evidente que registrar ruído só vai te atrapalhar. Então, chegou a 6, você anota. Voltou para 5, foi a 6, foi a 7, foi a 8. E aí você pensa, será que fica mais fácil registrar numa coluna vertical para facilitar a visualização dos preços mais altos e mais baixos? Só que surge uma questão. Imagina que saiu de 7 para 8, foi a 9 e voltou a 8. Como você registra que depois de ter saído do negócio a 9, o preço voltou a 8? Só falta alguém falar que vai escrever outro 8 por cima do anterior. É claro que você precisa abrir uma nova coluna para poder registrar essa informação. Depois caiu a 7, subiu a 8, 9, 10, 11. Ou seja, uma nova coluna surge quando o preço muda de direção. E se a correção for muito pequena, de alguns centavos, ela não vai ser registrada. Isso facilita para o cara permanecer na tendência sem se assustar com um pullback relevante. E agora você percebe duas coisas. Primeiro, que facilita usar um papel quadriculado, você vai se perder se anotar esse negócio atrás de um maço de cigarro. E você percebe também que é um saco ficar repetindo o número. Fica mais fácil deixar os números anotados uma só vez numa coluna vertical e só ir preenchendo com X, percebe? Uau! Então beleza, eu tô indo bem devagar para ninguém se perder. E você chega a uma outra conclusão, que é a seguinte: você vai marcar com X a subida do preço e com bola a descida, para facilitar a leitura. A pronúncia correta é X e O, mas eu achei melhor falar bola. E para ficar ainda mais limpo esse gráfico, você bota o X em azul e bola em vermelho, e só escreve os números de 5 em 5. Percebe que fica mais clean. Se você está achando interessante essa aula, deixa um like que me ajuda bastante. Tá, mas e se você quisesse registrar o início de cada mês? Então, você poderia botar números no seu devido quadrado. Então, se nesse momento aqui era 1º de janeiro, você coloca um número sinalizando. Beleza, outra questão que vem à mente. E o gap? E se o preço deixar gap? Então, mesmo com um gráfico de candlestick, quando deixa um gap de alta, você pode simplesmente imaginar que tem um candle verde gigante no lugar do gap. Portanto, uma característica dos gráficos de ponto e figura é que os gaps de preço são registrados como se o preço fosse negociado através do gap. Então a gente consegue registrar dessa forma informações importantes acerca das movimentações do preço e conseguimos enxergar a tendência em andamento para que a gente possa lucrar em cima disso. Vale a pena a leitura desse livro, confere a descrição. Agora você sabe como um método de registro sequencial de preço no final do século XIX veio a se tornar o gráfico de ponto e figura. Essa foi a aula introdutória. Se quiser que eu traga mais conteúdo sobre gráficos de ponto e figura, me diz nos comentários. Sucesso, aquele abraço!